Curso Superior de Formação de Professores. Universidade Aberta do Brasil. Universidade Federal de Minas Gerais. Veredas. Módulo 5, volume 3. Práticas de leitura e produção de textos ao longo da alfabetização. Autora, Isabel Cristina Alves da Silva Frade. Apresentação elaborada por Cacilda Silveira Pinto, Maria Salomé Coelho Ribeiro, Maria de Lourdes Coelho. Prática de leitura e produção de textos ao longo da alfabetização. A meta principal do trabalho com a leitura na escola fundamental é formar leitores capazes de decodificar e compreender textos variados e com diferentes finalidades. Algumas habilidades de leitura precedem o ato de ler, como antecipação de conteúdos pela análise do título, análise das ilustrações, ou pela estrutura do texto. Antecipação de hipóteses a partir do conhecimento da finalidade da leitura. Algumas habilidades ocorrem durante a leitura. Decifração dos símbolos gráficos, reconhecimento de palavras ou expressões familiares, compreensão do texto por reconhecimento do tema tratado, e pelo relacionamento entre o título e partes do texto. Habilidades ocorrem depois do texto lido, comentários, resumos, produção de novo texto, contextualização. Capacidades a serem construídas pelos alunos durante os 3 primeiros anos de escolaridade. 1. Em relação à decifração. Reconhecer letras. Relacionar letras aos diferentes sons que representam. Comparar palavras entre si para perceber semelhanças de sons. Relacionar a escrita com elementos da fala. 2. Capacidades de antecipação de pistas para interpretação e compreensão dos textos. Interpretar textos usando como estratégia as pistas verbais e não verbais. Identificar finalidade e gênero do texto. Identificar diferentes suportes da cultura escrita relacionando-os aos significados dos textos. Antecipar o conteúdo do texto pelo formato, por títulos, imagens e por outros índices. Iniciar-se na leitura de textos esquemáticos tais como gráficos e tabelas. 3. Capacidades de compreensão do texto. Relacionar hipóteses levantadas antes da leitura com o texto lido. Interpretar textos lidos. Recuperar informações relevantes do texto. Confrontar hipóteses antes do acesso total ao texto. Ler e interpretar sua própria escrita e a do colega, identificando aspectos que poder ser melhorados. Resumir, oralmente e por escrito, textos narrativos. Recuperar principais informações dos textos enumerativos e descritivos, mediante consulta. Alfabetização e produção de textos. O aluno pode produzir textos mesmo antes de saber ler e escrever convencionalmente. Na escola, o professor precisa criar situações de produção de textos autênticas e verossímeis. Antes, porém, é preciso possibilitar ao aluno contatos com variáveis gêneros de textos lidos pela professora, seguidos de discussão sobre quem escreveu o texto, para que o escreveu, para quem e com que finalidade. A produção de textos coletivos, com registros pela professora, é um excelente procedimento para formar bons escritores. Outro procedimento de igual valor é o reconto colaborativo de textos literários. Os alunos fazem o reconto com mediação e registro pela professora. Para produzir texto é necessário: A. Um motivo válido. Para que vou escrever? B. Um processo de geração de ideias. O que vou escrever? C. Organização de uma estrutura textual. Como vou escrever? D. Registro. E. Um destinatário. Situações que podem ser trabalhadas na produção de textos. 1. Reescrita de textos já conhecidos, que liberam o aluno para concentrar-se mais na forma correta de escrever, uma vez que já conhecem o texto. 2. Um aluno pensa na estrutura do texto e dita para o colega ou professora. 3. Produção coletiva do texto pelos alunos, tendo como escriba a professora. 4. Relato de fatos ocorridos na escola com registros pela professora ou colega. 5. Escuta de diferentes gêneros textuais pelos alunos e registro por um colega, no quadro ou pela professora com a ajuda dos alunos. Diferentes modos de organização do trabalho de alfabetização. Durante um certo tempo, a organização do trabalho de alfabetização foi desvalorizada com argumentos de que deveriam ser exploradas situações que surgissem em sala ou mesmo por equívocos na interpretação do construtivismo.
O aluno poderia fazer o que quisesse. Discutimos aqui a necessidade de uma organização em torno de alguns eixos. 1. Criação de contextos significativos. 2. Favorecimento do contato do aluno com textos, seus usos e análise dos aspectos formais. 3. Trabalho com diferentes tipos de textos que possam gerar diferentes abordagens. São 3 basicamente as formas de organizar situações de aprendizagem da leitura e escrita. Organização pelo livro didático, que depende do método de alfabetização. Nesse caso é preciso estar atento à adaptação do material à realidade da turma. Organização em torno do cotidiano da sala de aula, que tem grande potencial para motivar os alunos. Entretanto, corre-se o risco de perder a sistematização do trabalho. Organização por projetos de trabalho. O professor, com suporte da equipe da escola, deve planejar uma clara estratégia de sistematização das habilidades de leitura e escrita inserida no projeto pedagógico da escola. O projeto de leitura e produção de textos na alfabetização deve levar em conta: a. Resultados alcançados nos últimos anos. b. O conhecimento já construído pelos alunos. c. Experiências dos professores e possibilidade de formação continuada. d. Os tempos e espaços destinados à alfabetização. A política de educação do Estado ou município. Os gestores da escola precisam consolidar uma política de alfabetização que seja bem divulgada, incluindo a formação continuada de toda a equipe envolvida. Esta é uma contribuição de Cacilda, Lordinha e Salomé. Gratas pela atenção.